Olá a todos, eu sou a Enia Lipanga, sou escritora e ativista social. Estou aqui numa conversa com uma pessoa também muito especial que vai se apresentar. Olá, meu nome é Edenise Nassona, sou jovem moçambicana e faço muitas coisas. Sou uma sonhadora, uma menina que acredita num país melhor para todos nós. E por falar em país melhor, nós vamos conversar sobre utopias para Moçambique. E eu vou começar esta conversa com uma pergunta de partida. Edenise, o que é que te vem na cabeça quando tu pensas este termo utopias? Ok. Para eu responder essa pergunta, tenho que voltar para o ano de 2016. Na altura eu tinha 23 anos e eu me recordo ter feito uma viagem para Chokwe, na província de Gaza. E lá eu conheci uma menina chamada Sônia. Sônia, coincidentemente, tinha também a mesma idade que a minha, 23 anos naquela altura, e estava grávida do quarto filho. Para além de estar grávida do seu quarto filho, na conversa que os meus colegas tivemos com ela, ela nos disse que não tinha terminado o ensino primário. Uau! E que ela tinha um marido que na altura estava na África do Sul. Nossa. Então, eu olhei para aquele cenário e senti-me com uma mistura de sentimentos, né? Vamos assim dizer. Primeiro, senti-me triste por ver uma menina como eu, do mesmo país em que eu vivo, mas numa realidade tão distante da minha. E ao mesmo tempo percebi o quanto eu sou privilegiada. Então senti-me feliz nesse sentido, de perceber que num país como Moçambique, eu sou uma mulher privilegiada. Eu sou uma mulher privilegiada porque tive a oportunidade de ir a uma escola, fazer o ensino geral, frequentei o ensino superior, tenho trabalho, consigo fazer os meus próprios rendimentos. E eu percebi que o mesmo não acontecia com a Sônia. Então, a Sônia me fez perceber que eu tenho esta utopia de um dia ver as mulheres e os jovens poderem ter sonhos. Nós sempre achamos que todas as pessoas elas têm o direito de sonhar, mas os sonhos eles são muito condicionados à realidade onde nós estamos. E eu acredito que uma menina como Sônia, ela não tem muitos sonhos, ou sonhos se calhar na medida dos sonhos que seriam de uma menina que estivesse num centro urbano e que pudesse saber que ela poderia estudar, que ela poderia se tornar mãe, mas no momento que ela quisesse, não precisava ser tão cedo. E esta utopia estende-se por perceber que certamente os filhos dela vão perpetuar replicar esse ciclo, principalmente as raparigas, Sim. porque estão num lugar onde as meninas casam-se cedo, Sim. onde as meninas tornam-se mais cedo, onde as meninas deixam de estudar e com isso reduzem a sua capacidade de ter oportunidades melhores economicamente. Então minha utopia é essa, é um dia poder olhar para Moçambique e ver todas as meninas a poderem estudar. Nossa, e depois existe algo que acontece desta diferença de realidades, que é também a falta de inspirações. Sim. Né? Tu cresces numa realidade onde as meninas ou estudam apenas até a 8ª classe, até a 6ª classe, e não conhecem outra pessoa que também estudou. Exatamente. Essa perpetuação do ciclo, no caso que tu mencionaste. Sim, é real. Esta questão da perpetuação do ciclo, a falta de referências, mas também os nossos sonhos serem bloqueados ou serem na medida daquilo que nós conseguimos ver. Se nós perguntarmos a uma menina ou um menino de um centro urbano o que quer ser, ele vai nos responder que quer ser médico, quer ser arquiteto, mas se tu vais para zonas mais rurais, e isso eu vi nas províncias de Nampula, de Zambésia, também Cabo Delgado, o sonho muda. Muitos querem ser enfermeiros, querem ser polícias, Sim. porque é aquilo que eles estão a ver. Sim. Dificilmente vais encontrar alguém numa zona rural a dizer que quer ser astronauta, ele não sabe o que é isso, Sim. Não conhece essa realidade. E como tu estavas a dizer, não tem referências ali perto, não tem, principalmente as meninas, não tem uma Enia que elas olham e dizem, olha, amanhã quero ser como a Enia, eu quero poder estudar para poder ser como a Enia. Mas o ambiente também que elas estão não lhes permite muito.
Porque se crescem num ambiente onde o normal para uma menina é casar aos 14 anos, ficar grávida aos 14 anos, esta menina dificilmente vai sonhar alguma coisa além disso, daquilo da que a sociedade realidade. onde ela está a preparou. Então a minha utopia é essa, é um mundo de mais sonhos para todos nós. Falar em sonhos. Quando pensamos em sonhos, pensamos um bocadinho em esperança, pensamos em cenários melhores. Que cenário ou episódio recente de Moçambique te traz alguma esperança em relação ao país? Ai, Deus, essa pergunta é complicada e é complexa porque, primeiro, eu diria que não existe nenhuma esperança, porque nós estamos a atravessar um momento de despertar, mas também um momento de muita gente, e principalmente os jovens, de muita frustração. No entanto, olhando para os últimos anos, e principalmente para contextos ligados a manifestações pós-eleitorais, eu percebo que, embora muitos jovens não tenham rumo, tivemos também uma coisa do despertar. Não existe um lugar que eu vá em que não tenha jovens a falarem sobre melhorias de vida. Então, esta frustração existe, mas também existe este despertar de cobrança dos seus próprios direitos. Tem muita gente aqui que não sabe que tem direitos, primeiro, e são direitos que totalmente não são respeitados. E quando nós entramos para as mulheres, o cenário acaba sendo pior, né? Há dias eu estava a travar uma batalha sobre um tema ligado à violação de direitos humanos, mas que na nossa cultura não é tido como uma violação de direitos humanos. Eu falo de violência sexual no casamento. Então, para muita gente, e aqui em Moçambique, muita gente acha que não existe violação sexual no casamento, porque existe uma norma que vai acobertar toda esta situação. Então, tenho muita esperança também de um futuro em que nós tenhamos conhecimento dos nossos direitos, mas que também possamos sonhar, tal como tu disseste, tenhamos outras realidades, tenhamos acesso à educação, porque se tu não educas as meninas principalmente, nós vamos continuar a ter esta nação onde é muito difícil as mulheres ocuparem espaços. E realmente as sociedades, elas não são formadas para as mulheres, gente. Isso é muito real. Há dias eu estava a ler um artigo que falava sobre... questionava o porquê dos materiais de construção serem tão pesados. É pensar que a sociedade que não está a pensar que uma mulher pode virar pedreira que vai carregar um saco de cimento. E é possível, se o saco tivesse menos peso, seria possível, estás a ver? A sociedade, ela não está pensada para as mulheres poderem ocupar espaços. Então, e existe muito esse discurso de já que elas não aguentam fazer, então não é um espaço para elas, estás a ver? E eu sonho muito com o futuro em que as pessoas se escolarizem mais, em que as pessoas estudem mais e principalmente em que as pessoas tenham empatia em relação ao outro e que não olhem este outro como homem ou mulher, simplesmente olhem como um ser humano, né? Eu acho que é isso que está a falhar, é que nós estamos muito divididos entre sermos homens e sermos mulheres. Esquecemos que no fundo somos todos humanos, né? Sim. Então é um despertar de consciência que é importante para nós e para o futuro. Sim. Das próximas gerações. Ok, agora vamos a uma coisa diferente que vamos fazer agora. Tem uns papéis aqui. É quase uma tocosana Ou ou um tincholo. Eu já não jogo há muito tempo. Está mais para tincholo do que uma tocosana. Isso, está mais para tincholo, Então sim. tenho aqui algumas perguntas. Uma leitura de búzios. Tincholo são búzios, para quem não sabe. Então é como se estivéssemos a ler búzios aqui com os nossos papéis. Então queres que eu jogue ou preferes levar um? Eu quero que jogues. Eu gosto muito de coisas mais assim tradicionais. Okay. Então escolhes um Ok. papel. Lês o que está escrito aí. Ok. Tem uma pergunta. E a pergunta é... o que este termo, utopias, tem a ver com a minha utopia para o Moçambique, né? Moçambique é o meu país e eu costumo muito pensar que este país me pertence, porque realmente este país me pertence. Muita gente perde a esperança do Moçambique e acaba até abandonando na primeira chance de sair deste país. Mas este país aqui, ele nos pertence.
E o nos pertencer significa que nós temos o direito de ocupar espaços. Aliás, usufruir do direito de ir e vir, que é um direito que parece... É um direito que parece existir, mas não existe. Os homens, eu vou dar este exemplo, os homens quando saem de casa para correr na rua, eles não precisam muito pensar. Mas as mulheres precisam se questionar o que vestir, que rua passar, onde está iluminado, quantos homens vou cruzar com eles. Então eu fico muito a pensar num Moçambique melhor, justamente por ser um Moçambique que me pertence. Não sei se estou a sonhar muito, ou se estou... mas é um país que nos pertence, nós nascemos aqui, este país é nosso e nós merecemos um Moçambique melhor. Eu acho que não estás a sonhar muito se nós olharmos para o sentido de dizer eu sou moçambicano. Sim. Se tu és moçambicano, tu és de Moçambique, tu pertences àquele lugar. Então faz sentido que nós tenhamos essa vontade de nos sentirmos à vontade, de nos sentirmos livres, de amarmos esta pátria, não pelo fato só de nascermos num sítio ou de nascer aqui, mas por acreditar no país, nas coisas, nas pessoas que aqui existem. É uma utopia. Sim, é uma utopia. Vamos lá. Vamos lá ver qual é que vai sair para ti aí. Como é que queres fazer? Queres que eu leve? É melhor. Já está lançado, né? Já está jogado. Essas perguntas são complexas. Quais são os primeiros pensamentos que vocês têm ao ouvir esse termo, utopia? Eu penso que eu vou voltar à primeira resposta que eu dei. Para mim, o próprio nome já diz, utopia é um sonho quase que inalcançável. Então, quando eu penso em utopia, eu penso nisso. Eu penso em sonhos, realidades um bocadinho distantes da nossa vida, da nossa visão. Mas que mesmo assim eu continuo acreditando que um dia, talvez daqui a 100 anos, eu posso não estar aqui. Vai que acontece. Quem sabe um dia, daqui a alguns anos, os jovens em Moçambique sejam pessoas mais sonhadoras, que acreditam mais no seu país, que lutam mais pelo seu país, que entendam que ninguém vai lutar por nós, ninguém vai construir um Moçambique melhor por nós. Então eu tenho essa utopia de nós sonharmos muito, sonharmos grande e sonharmos em ver o nosso país, no país que nós sonhamos. Parece repetitivo, né? Sim. Mas é poético até. É poético, mas é coisa de, quando tu pensas em Moçambique, que país é que tu pensas e sonhas para os teus filhos? Sim. Eu penso num país onde as pessoas têm liberdade de ir e vir, como tu disseste, onde nós temos a oportunidade de estudar e saber que nós podemos amanhã ganhar os nossos rendimentos com aquilo que nós sonhamos, com o fruto do nosso trabalho. Eu penso num país onde os jovens não estão tão frustrados como eu sinto que eles estão agora, mas que eles acreditem que há mais oportunidades do que desafios. E hoje em dia, nós ainda estamos numa realidade em que parece haver mais desafios do que oportunidades. Então, quando eu penso em utopia, eu penso nisso, eu penso em sonho. Eu sou muito sonhadora. Tu me despertaste no sonho da minha filha, no sonho da dádiva. A minha filha está com 11 anos agora e uma vez ela voltou para casa da escola e ela disse: mãe, eu preciso construir uma escola. Uau! Com 11 anos. E eu perguntei por quê. Ela disse que eu queria colocar tudo aquilo que eu sonho para a minha escola num lugar onde as crianças vão poder ir para a escola e onde poder comer na escola. E tipo, ok, vamos lá ouvir um pouco mais. Disse: mãe, eu queria ter um lugar onde as crianças têm casas de banhos bonitas na escola, porque eu quando vou para a escola tenho de segurar o xixi até voltar para casa. Então vou ligar esta utopia no ideal do sonho da minha filha, que é a dádiva. E eu penso muito nas minhas lutas como ativista social, como lutas ligadas a abrir caminhos das pessoas que hão de vir, né? Provavelmente a dádiva vai crescer sem termos alcançado esta escola ideal, mas muito provavelmente a minha neta vai poder ter uma escola condigna. Mas isto parte muito daquilo que tu falaste sobre não desistirmos de Moçambique, no caso. E de começarmos hoje a construir esse futuro, né? Se nós queremos um Moçambique melhor daqui a 100 anos, essa construção começa hoje. Sim. Não vai começar em 20, 30 anos. Nós temos que começar a fazer as pedras
trazer as pedras para começar a construir um castelo. Quando nós vemos Sim. um castelo todo bonito, nas fotos, né? Porque não temos castelo em Moçambique, nós vemos um edifício de grande envergadura e pensamos que é feito logo, Num mas dia. leva tempo. Então nós ainda estamos a trazer as pedras e depois tem um processo de começar a construir o castelo. Mas eu ainda acredito que vamos chegar lá. No fundo. Vamos lá ver a próxima pergunta. A pergunta é o que vocês sentem? Para mim é muito complexo. Há dias que eu tenho muita esperança. Ok. Eu acordo e digo, meu Deus, este país aqui tem um rumo, isto vai dar certo. Mas há dias que eu penso que não vale a pena, gente. E existe uma expressão que nós temos usado, que é o buraco está mais embaixo. Há dias que eu leio notícias que eu fico a dizer, o buraco está mais embaixo realmente. Mas no fundo eu tenho uma esperança, né? Então, em termos de que eu sinto, é uma esperança. E sinto muito, tenho muito a sensação também de que nós estamos a progredir, sabe? Um pouquinho, nós estamos a crescer, nós estamos a evoluir. Os nossos filhos são mais conscientes do que os nossos pais, os nossos avós foram. Eu vim de uma árvore genealógica onde a minha avó não foi para a escola, a minha mãe teve acesso à escola, mas depois o meu pai pediu que ela parasse de trabalhar, ela parou de trabalhar e, no entanto, eu estou hoje em dia e posso trabalhar, posso escolher a profissão que eu quiser, posso viajar para onde eu quiser e isso está a mudar. Claro que a dádiva também está a crescer e tem este espelho, né? Desde a bisavó, a avó e a mãe. E tu, o que é que sentes, Jó e Denise? Eu sou muito sonhadora, então eu me forço a sentir maioritariamente esperança, a acreditar que um dia vamos chegar lá. Então, também para não me frustrar, eu prefiro acordar todos os dias com esse sentimento de que vamos chegar lá. Eu sou muito consciente de que não se faz aquela frase que diz que uma jornada de 100 km começa com um passo. Isso. Então, nós estamos a dar o primeiro passo agora e vamos fazendo a jornada de 100 km. Muitas vezes o que eu sinto é que nós em Moçambique, em termos de esperança, em termos gerais, esperança no sentido de querer um país melhor em vários sentidos, nós achamos que isso vai acontecer em um dia e não vai. Não mesmo. E se nós formos a perceber, talvez pela esperança média de vida em Moçambique, nós quando olhamos para alguém de 50 anos, achamos que a pessoa já é uma pessoa grande, é uma pessoa adulta, mas nós somos um país relativamente novo. Sim. E nós somos muito novos. Moçambique ficou independente há 50 anos, E mas depois teve a uma guerra de Sim. 6 anos, que houve uma destruição. Então, nós ainda estamos num Eu acho constante que nós reconstruir. temos 34, né? 34 anos. E tivemos outros conflitos. Sim, tivemos outros e conflitos temos também. outros conflitos. Então, ainda somos muito jovens. Estamos a falar de 30 e poucos anos, é mais ou menos a nossa faixa etária. Sim. Então, às vezes eu olho para mim com 30 e poucos anos e também fico perdida, dizer que não, eu acho que eu sou muito jovem. Mas alguém diz, não, tu já és um bocadinho velho. Então, é esta confusão. Mas para mim é entender que vamos chegar lá, mas temos que ir devagar. Sim. Temos que pensar que, imagina tu plantas uma árvore. Existem árvores, quando tu plantas Esta árvore. né? Tem árvores que nós estamos a usufruir Da sombra. dos benefícios dela, da sombra, dos frutos, se calhar se tiver frutos. Mas que não fomos nós que plantamos. Sim, com certeza. Foram os nossos avós, nossos bisavós que plantaram. Sim. Então é esse sentimento que é, vamos deixar a semente, vamos regar a semente. Não vamos ser nós a usufruir dessas sementes, mas precisamos fazer Conversa isso. boa, né? Podia ser infinita, nós só ficamos com 2 questões. Agora é minha vez, né? Você? Bastante Ok, faz. vamos Temos lá. 2 questões só. Mas está a ser uma conversa muito boa. Somos muito sonhadoras. O que ainda está faltando nisso para vocês? Nisso seria o que está a faltar para alcançarmos essas Alcançarmos utopias? as nossas utopias. Então, falar muitas coisas. Tá. São mining cenas. São muito cenas. Estão a faltar muitas coisas. O que está a faltar? Está a faltar nós não termos pressa em colher resultados dos nossos sonhos.
está a faltar nós aprendermos a ser um bocadinho que nem os agricultores. Eu vi um podcast sobre isso esses dias, que diz que quando o agricultor ele lança a semente, ele não fica ali à espera. Já cresceu, o milho já está. Menos de ansiedade, né? Menos de ansiedade. Ele vai, ele rega, ele limpa a área, ele espera, ele planta um outro sítio. E no tempo que tem que brotar, brota. Mas ele não fica na inércia, ele não fica parado à espera que alguém há de vir plantar para mim. Então isso é uma coisa que para mim está a faltar. E está a faltar nós entendermos, principalmente nós jovens, que quem muda um país são jovens. Uhum. Somos nós. Então pararmos de dormir, né? Somos nós. Se nós Quem olharmos vai para a fazer história diferença de somos nós. qualquer país, De qualquer nação, sim. qualquer nação, quem muda a história de um país, de um lugar, são pessoas jovens. Porque jovens são pessoas com força física ainda, são pessoas com uma capacidade criativa sem igual e muitas vezes jovens são pessoas sem medo de arriscar. É jovem, então, ainda tenho, É jovem, desde ainda muito tenho tempo. 30 anos Sim, para frente. sim. Então entendermos isso, nós somos jovens. Se nós não tentarmos, quem vai tentar? É isso. Eu costumo ver pessoas a reclamarem, por exemplo, sobre a situação de falta de emprego em Moçambique, né? Que é uma realidade que nós estamos a viver, uma realidade em todo o mundo e afeta principalmente os jovens em Sim, Moçambique. sim. E eu olho e digo, sim, falta emprego, mas não falta trabalho. O que tu como jovem sabes fazer? Tu sabes cozer sem ter coisa, uma capulana. Há de vir uma senhora para cozer uma capulana contigo. Sim. Tu sabes escrever. Na tua criança, no teu bairro talvez existam crianças que ainda não sabem ler e escrever como deve ser. Por que tu não dás explicação, não ensinas aquelas crianças a fazerem ali naqueles cadernos de caligrafia, né? A escreverem aquelas letras todas bonitas? Sim. Então nós temos que ser uma juventude que, embora esteja imersa a problemas, começa a pensar mais em soluções do que em problemas. Eu penso que nós moçambicanos, como jovens, ainda somos muito focados nos desafios e não É que são olhamos... muitos também. São muitos, mas imagina assim, um dia de chuva na cidade de Maputo. Quantas pessoas tu vês a venderem guarda-chuvas? Outro dia eu me perguntei, de onde é que surge tanto guarda-chuva quando chove? Em dia de chuva, Em sim. dias de chuva. Mas quando não chove tu não tens. Quando não está a chover, tens que ir a sítios específicos para comprar guarda-chuva. No dia que está a chover, vai aparecer uma centena de pessoas as oportunidades, a vender. né? São as oportunidades. Sim, Onde chove, quem pode vender guarda-chuvas? sim. Então é olhar o que eu posso fazer dentro do que eu sei fazer, dentro da realidade onde eu estou, para ajudar a mim, para ajudar os outros. Então para mim falta isso. Nós tentarmos olhar que oportunidades aqueles desafios existentes podem nos trazer. Uau, pois é. Yeah. Só a refletir agora. E continuar, estou aqui na reflexão. Quem fez essas perguntas gosta de temas muito profundos. É isso mesmo. A última pergunta também é bem profunda. Perguntam-nos o que é que nós associamos a utopias, né? E eu vou tentar responder, né? Eu associo utopias aos sonhos. Acho que é um bocadinho repetido, mas é que não temos como pensar utopias sem pensar sonhos, né? E associo utopias a um mundo livre da violência, a um mundo em que nós consigamos ocupar espaços. Nós, eu estou a falar de nós mulheres, pelo fato de eu ser mulher primeiro, a um mundo em que não seja tão tortuoso para os jovens. Podemos sim sonhar, podemos sim criar soluções, mas muitas vezes nós nos deparamos numa situação de não termos o anzol para pescar. Sim, isso é verdade. Sim. Isso é verdade. E tu? Há vezes que nós precisamos de ter alguém que vai dizer, tu és capaz. Sim, Vai, nós eu muitas vezes acredito não temos nisso. mesmo esta oportunidade de sermos ensinados a pescar e de termos um anzol para exercer essa função de trazer o peixe. E que não desistamos desse nosso Moçambique. Não podemos desistir. Minha mãe costuma dizer uma coisa muito interessante, porque nos últimos anos houve um movimento grande de pessoas a saírem de Moçambique, né? Sim. De algumas pessoas com alguma condição
econômica e dentro de um contexto social para fazer isso, porque há pessoas que Não tem como. estão a lutar para sobreviver a cada dia. Só para sair de Maputo ou sair de Nampula. Sair do distrito, Sim, do interior, para difícil. chegar a uma capital provincial já é um sonho. Imaginar sair de Moçambique. Sim. Mas a minha mãe diz sempre: alguém tem que ficar. É forte isso, sim, mas alguém tem que ficar mesmo. Alguém tem que ficar. Será que quem está fora, que foi atrás dos seus sonhos, não pensa como é que vai ser Moçambique quando eu voltar? Porque Moçambique a pessoa está à espera de ver quando voltar, depende de nós que ficamos. Sim, Então alguém tem que ficar. yeah. Alguém tem que ficar mesmo. Então eu penso nisso, que alguém tem que ficar. Nós somos, acho que até então. Esse alguém. Nós somos Nós as que até, somos as que até então alguém. ficaram. Então eu acho que eu penso nisto também. Que, nós temos que acreditar neste país. Nós temos que acreditar em nós como jovens. Nós temos que acreditar em nós como mulheres. Sim, Há de haver cenários que sim, há de vir alguém que vai nos lançar um anzol e nós vamos pegar. Mas há de haver vezes que nós vamos ter que ser o anzol das pessoas. sim, também tem isso. A inspiração muitas vezes seremos nós. A inspirar, Então, a criar e a sonhar. Então acho que temos que também ocupar esse espaço, não só esperarmos que as pessoas de fora nos vejam como referências, mas talvez nós servimos como referências para as outras Sim. pessoas. Nós servimos como anzol para aquele jovem que já perdeu a esperança, que não sabe o que fazer ao acordar. Não, tu tens várias capacidades, tu és capaz, tu és uma pessoa forte, tens muitas valências que se calhar ninguém te disse, porque também tem isso, tem vezes que ninguém nos diz. Para aquela mulher que parou de sonhar, que está numa realidade onde a vida meio que segue a mesma trajetória, o mesmo roteiro para todas Para as todas. mulheres. Sim, para Nasces, cresces, depois da primeira todas. menstruação. Cresces? Não. Entre aspas, quando Sim. chegas depois da primeira menstruação, por aí entre sétima e oitava, paras de estudar, tens filhos, Marido, abandonam, muitas vezes o sim. marido abandona, Sim. desenvolves doenças, tens fístulas e não sei o que mais. Sim. Então, Tu me- às vezes alguém tem que dizer que tua realidade pode ser diferente. E isso começa connosco. Nós temos, eu tenho uma mãe que veio de uma realidade onde as pessoas tinham filhos cedo, que as pessoas não estudavam tanto assim. Mas ela quebrou o padrão. É por isso que eu estou aqui hoje a falar contigo desta forma. Minha irmã também vai falar contigo desta forma. As minhas filhas certamente que irão seguir o mesmo trajeto. Mas alguém teve que quebrar o padrão. Então talvez a pessoa que nos está a ver, que nos está a ouvir, possa ser esta pessoa que vai tornar as utopias mais próximas da realidade para os outros. Sim. Porque alguém tem que ir lá e cavar, né? Fazer aquele processo de descoberta. Eu lembrei-me agora que tu mencionaste sobre a tua mãe, que uma vez, num trabalho comunitário, aqui muito perto, na Manhissa, eu perguntei para uma menina o que ela sonhava. E ela disse que eu sonho em um marido conseguir me notar aqui na zona e vir me casar. E muitas vezes as pessoas não entendem o porquê de nós estarmos aqui todos os dias a falar de direitos humanos das mulheres, né? E até parece que quando nós surgimos a falar de direitos humanos das mulheres, isso incomoda os homens. Sim. É como se eles estivessem à espera de nós falarmos para se incomodarem pelo fato de homens também sofrerem atentados aos seus direitos humanos como... Eu penso que isso acontece porque pode ser que não se perceba a essência da mensagem. Sim, Porque talvez não se entenda que quando uma mulher, por exemplo, estuda e com isso consegue melhores oportunidades de trabalho, ela não vai beneficiar a ela só. sim. Aquela Sociedade. mulher, os homens nascem de mulheres. Sim, Então, se uma mulher consegue ter melhores rendimentos, vão ser melhores rendimentos para ela, para os filhos e para a família dela no geral, incluindo para o marido. sim, Então, quando nós pensarmos nesse sentido, não olharmos só benefício da mulher, mas benefício nosso como pessoas,
nós vamos entender que porque que há muita esta luta. Eu já trabalhei em sítios em Moçambique onde quando o marido morreu a mulher ficou sem nada. Ficou completamente sem nada. Sim, que Foi a lhe família tiram do marido, tudo. tirou-lhe absolutamente tudo. A mulher passou de uma situação de comer num dia para não ter que comer no dia seguinte. E como pensar utopias neste cenário, né? Então eu pergunto, esta mulher que pode ter parado de estudar por um motivo de força maior, escolha ou obrigação do ambiente em que ela estava, Pressão. e que o marido morre e ela deixa de ter a capacidade de dar sustento para os filhos dela, ela está a perder só para ela? Não é ela só que perde. É ela e são os filhos. As crianças. Os filhos que são mulheres E meninos. homens também. Sim. Então, falar dessas questões de direitos humanos na perspectiva de género é nós fazermos entender aos homens e às mulheres que quando uma mulher estuda, quando uma mulher consegue rendimentos, ela não está a fazer só para ela. Tem aquela frase que diz que nós educar uma mulher é educar uma nação. E nós sabemos que as mulheres são mais dadas aos cuidados, principalmente com os filhos. Então, o que nós estamos à espera que venha acontecer com uma mulher que para de estudar na 7ª classe? Que tipo de emprego, trabalho ela vai conseguir? Qual vai ser a vida que os filhos, as meninas e os meninos que ela tiver, vão ter? Eu dei o caso de uma mulher que estava grávida do 4º filho e que o pai vivia na África do Sul. E que são aquelas histórias de mineiros que muitas vezes vêm para Moçambique uma vez por ano. Sim. Ao longo de todo o ano, como é que aquelas crianças comem? Quem é que paga a roupa que aquelas crianças vão vestir? Porque quanto mais baixo for o nível de escolaridade Mais da mulher, vulnerável. mais precários vão ser os Sim. trabalhos que ela tiver. Então, colocar uma mulher a estudar, colocar uma mulher a trabalhar, não é pensar só no benefício dela. Ainda estamos a falar na esfera da família. Se formos a falar economicamente, são Outras reflexões. coisas, sim. Então, eu penso que é nisso que nós temos de pensar. E não olhar que só, elas já começaram com uma coisa de mulheres. Há uma razão para isso. Falamos sobre utopias, sonhos distantes de alcançar ou inalcançáveis. Uma das utopias que eu tenho era ficar aqui o dia todo, poder conversar, esquecer o tempo e continuar a navegar nesta conversa profunda. Mas, como se diz, tudo que é bom dura pouco. Então, nós temos agora que encerrar. Estamos no fim. Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam nesta... Eu não vou dizer podcast, vou dizer conversa, para ficar uma coisa mais próxima. Nesta conversa sobre sonhos, sobre utopias, sobre Moçambique que nós queremos construir. Mas nós estamos como uma poetisa, né? Não podemos sair daqui como uma poetisa sem ouvir poesia, sem ouvir poema. Então, Enia, deixa alguma coisa para nós, da tua arte, que esteja, se calhar, relacionado com este tema que nós tivemos aqui a falar hoje. Nós queremos ouvir a tua bela voz. Obrigada, Denise. Eu vou precisar pesquisar. Acho que estou a ver aqui um texto que eu gosto muito, que se chama Democracia. E deixa só colocar na tela, sim, e passo a ler. Democracia. Como carregar o teu nome, se a mão que escreve a tua promessa nunca viveu o que consome, nunca sentiu o peso que me pressa. Democracia. Se há fome aqui, riqueza de alguns e choro de toda parte. Dizes ser igualdade, mas tua face reflete privilégios. Tua sombra abraça poucos, enquanto nos deixa o sol da injustiça. Falaste de liberdade? Se ela veste algemas por aqui, presa em leis que só libertam quem pode. Democracia. Como falar-te que a justiça pende sempre para o mesmo lado? Tu, que te proclamas como o sonho do povo, mas aqui, democracia, sonhar é perigoso e os sonhos de quem pensa diferente são apagados a tiro ou trancados em celas sem chave.
pensar em um crime, questionar um suicídio, discordar uma autêntica sentença. E enquanto fores mais que uma máscara bem vestida, mais que os teus discursos prontos, não me venhas falar democracia. Obrigada. Já são 8 horas a bater, já não vem. Olá Maria, tu vai tocar. Talvez não está. Amina Cadela, Simolera, Amina Wachacha, parabéns, Pepe. Amina Chu do meu coração. Já não lembro. São 2 vezes. Amina Chu do meu coração. Zala, zila,